Vamos abrir as Escrituras, a Palavra de Deus. Livro de Zacarias, capítulo 3. Baixa só um pouquinho o meu retorno, por favor. Zacarias, mais um pouquinho, ótimo, tá bom. Capítulo 3, nós estamos ministrando uma série sobre visões dos profetas. E já temos compartilhado sobre a visão de Ezequiel, visão de Jeremias. E hoje vamos falar sobre a visão, uma das visões de Zacarias. Está no capítulo 3. Capítulo 3 de Zacarias. Zacarias é bem pertinho de Malaquias, próximo de Sofonias. Deu para ajudar? Se não deu para ajudar, é bem no meio. Você vê Malaquias, Mateus, antes de Zacarias, de Malaquias você tem, então, esse profeta. Muito bem, quem abriu diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele, para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolhe a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. E disse eu: ponha-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo, e o vestiram com trajes próprios. E o anjo do Senhor estava ali. E protestou a Josué e disse: assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus caminhos, e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa, e guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Que o Senhor abençoe a sua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Zacarias é um profeta conhecido como profeta pós-exílico. Ou seja, Zacarias está exatamente no momento onde o povo de Judá, Jerusalém, e por que não dizer Israel, está experimentando o que nós chamamos de retorno do cativeiro babilônico de 586 a.C. Eu não sei se você sabe, mas Zacarias significa o Senhor lembrou-se. Certamente é uma expressão alusiva ao que Deus fez com relação ao seu povo, trazendo de volta para Jerusalém, do cativeiro babilônico. Mas o que nos chama atenção no livro de Zacarias, nesses 14 capítulos, onde ele tem 8 visões, essas 8 visões, dentre essas visões, nós encontramos esse texto que está no capítulo 3, e que é uma espécie de exortação, um chamamento de um povo que saiu do cativeiro babilônico e volta para Jerusalém, Judá e Israel, mas ao retorno para Judá, para Jerusalém, esse povo retorna, mas ainda não tem ou não teve um coração retornável para Deus. Em outras palavras, eles experimentaram a libertação, mas ao chegar em Jerusalém, estavam vivendo uma vida totalmente, completamente distante do Senhor. Mesmo diante de todas as reformas, mesmo diante de todos os desafios que eles estavam ali para o projeto de reconstrução, o fato é que esse texto nos chama atenção a respeito de um povo que ainda não teve um retorno verdadeiramente ao Senhor. Eu não sei se você já entendeu o contexto da história desse sumo sacerdote, mas provavelmente o que nós estamos falando desse sumo sacerdote, estamos falando exatamente do sumo sacerdote que viveu no tempo também de Zorobabel, aquele que foi chamado para a reconstrução do templo. Então, o fato é que aqui nós temos uma exortação,
temos algo confrontador, que o Senhor, usando o profeta Zacarias em relação a Josué. Mas é importante lembrar que quando nós estivermos falando sobre este sacerdote Josué, ou o sumo sacerdote Josué, nós não estamos falando apenas do sacerdócio de Josué, nós estamos falando também de Judá, estamos falando de Jerusalém, que estava longe do Senhor. Isto posto, quero convidar você a pensarmos em 3 aspectos que eu reputo ser importantes nesta noite. Primeiro, eu quero falar com vocês sobre esse aspecto da confrontação, esse aspecto da condição, o estado espiritual que estava Jerusalém e o estado espiritual que estava o sumo sacerdote Josué. Observe, por favor, o versículo 1 e o versículo 2 do capítulo 3. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele, para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Versículo 3, observe. Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. O primeiro aspecto da condição desse sacerdote é que ele estava com as vestes, com a túnica. As suas vestiduras estavam sujas, estavam impuras. Então o Senhor fala para Josué que a condição dele era uma condição de estado de pecaminosidade. Ele estava em pecado, as suas vestiduras estavam todas sujas, estavam impuras. Eu não sei se você sabe, mas se você ler o texto de Levítico capítulo 6, eu quero que você abra, por gentileza, em Levítico capítulo 6, no Antigo Testamento, no versículo 8, nós encontramos ali uma instrução que Deus dá a Moisés, e Moisés replica essa instrução a Arão. Levítico capítulo 6, por favor, abra a sua Bíblia. E mantenha o texto de Zacarias capítulo 3. Observe o que está escrito em Levítico capítulo 6. Quem abriu, diga amém. Diz assim: disse mais o Senhor a Moisés, versículo 8: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar toda noite até pela manhã, e nela se manterá aceso o fogo do altar. O sacerdote vestirá a sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto a este. Depois despirá as suas vestes, e porá outras, e levará a cinza para fora do arraial, a um lugar limpo. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Essa é uma cena importante, porque o sacerdote, ao entrar no templo, ou no tabernáculo, nesse texto, ele se apresenta no lugar de sacrifícios, no holocausto. E ele então está diante de um altar onde há fogo, onde há lenhas queimando o tempo todo. É importante observar também que, se você ler Levítico capítulo 9, versículo 24, você vai observar ali de que o fogo não foi provocado pelo homem, mas foi Deus que lançou fogo sobre a lenha, e a partir daquele momento, aquele fogo era um fogo para sempre, nos atos e nos rituais dos sacerdotes, simbolizando a presença do Espírito de Deus, simbolizando a presença do Espírito Santo. Mas o que nos chama a atenção nesse texto é que o sacerdote, ao entrar, ele tinha que estar completamente com suas vestes limpas, sua túnica limpa, linho finíssimo. E depois que ele fazia todos os rituais de adoração a Deus e os sacrifícios que eram feitos em favor do povo, para a purificação do pecado do povo,
O sacerdote tirava então as suas vestiduras, colocava outras e pegava as cinzas do holocausto e tirava para fora do templo, simbolizando de que ele tinha que estar sempre no altar, na presença de Deus, com as vestiduras limpas. Quando a gente olha para Zacarias, o profeta, e Deus o levanta para confrontar Josué em visão, neste caso é a mesma coisa. Josué, você está no altar, na presença de Deus, mas com as vestiduras sujas, impuras. Em outras palavras, você não pode ofertar, você não pode sacrificar, você não pode estar na presença de Deus com as vestes sujas. Meus irmãos, minhas irmãs, quando a gente olha para o Novo Testamento, pela graça do Senhor Jesus, nós somos sacerdócio real, como diz o apóstolo Pedro. E se nós somos sacerdócio real, nós fomos chamados e somos chamados a termos também vestiduras limpas, puras, sem sujeira. Meu irmão, minha irmã, não há intimidade, quebrantamento, experiência com Deus, com a palavra de Deus, uma vida de oração, sem que primeiramente nos quebrantemos diante de Deus e reconheçamos a nossa condição de pecador e que muitas vezes as nossas vestes estão sujas. A gente às vezes fala sobre frieza espiritual. A frieza espiritual muitas vezes é decorrência de uma vida de pecado. Então eu não posso simplesmente viver uma vida me acostumando com o sagrado. Eu venho à igreja, adoro a Deus, canto louvores, expresso-me de todas as maneiras, ouço a palavra, sou fiel nos dízimos, mas a minha vida fora do arraial, fora da igreja, no sentido de comunidade, está longe de Deus. E então a gente vive uma vida na promiscuidade, a gente vive uma vida na prostituição, no adultério, nos negócios mal resolvidos e tratados, nas nossas negociatas, nas relações interpessoais, na maledicência, num pensamento completamente involucrado por ações malignas, e nós vivemos isso como se nada tivesse acontecendo, e então a gente vem para o culto e adora a Deus. O que ele está dizendo é: não dá para adorar a Deus com as vestiduras impuras, as vestes impuras e sujas. É necessário limpar, purificar, lavar-se. Mas um segundo aspecto, que esse texto nos chama a atenção da condição desse sumo sacerdote, em que Zacarias, o profeta, está falando para Jerusalém: vocês não podem viver com as vestiduras sujas. É o que está escrito no versículo 5, observe. E disse eu: ponham-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo, e o vestiram com trajes próprios, e o anjo do Senhor estava ali. A ideia de turbante sobre a cabeça do sacerdote é a ideia de autoridade. É a mesma palavra que nós encontramos no Novo Testamento, quando o Senhor diz aos seus discípulos: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Assim também como está em Mateus capítulo 10, quando ele fala que ele deu autoridade aos discípulos para que eles expulsem demônios, para que eles curem os enfermos e que eles preguem aos pobres, aos necessitados. A ideia da palavra é a palavra exousia, que significa revestido de autoridade e de poder. O que o texto está dizendo é que Josué, que Jerusalém estava sem autoridade, estava sem revestimento de poder, estava sem autoridade espiritual. Isso é muito sério, porque nós nos deparamos com os desafios da vida e nós perdemos a nossa capacidade de termos uma santa ousadia, uma intrepidez forte na proclamação do Evangelho. E muitas vezes nós somos envergonhados, intimidados pelo mundo, pelo secularismo, pela vida que nós vivemos, porque nós estamos sem autoridade. A igreja não tem impactado como nós imaginávamos que ela
nesse tempo que nós estamos vivendo, de um crescimento numérico assustador no meio evangélico. Mas o nosso impacto enquanto igreja, como voz profética, tem sido ínfimo, medíocre. Porque a igreja tem negociado, tem mercadejado a fé. A igreja tem negociado padrões que são inegociáveis na palavra de Deus. Então nós nos correlacionamos e nós flertamos uma vida entre religião e Estado. E quando nós flertamos esta relação entre igreja e Estado, a gente perde a nossa voz profética. Porque a gente entra pelas coisas mais escusas e espúrias das relações deste mundo tenebroso. Agora preste atenção numa coisa. Quais foram as implicações de Josué e de Jerusalém por estarem com as suas vestiduras sujas e sem autoridade, porque os seus turbantes estavam também sujos? Observe, por favor, o texto sagrado que se encontra no versículo 1, quando se fala de Satanás. Observe aqui. Versículo 1 diz: Deus me mostrou o sumo sacerdote, Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. E Satanás estava à mão direita dele, para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Aqui há algo importante nos dias de hoje. A gente tem ouvido discursos que pregam a inexistência do diabo. Nós temos visto no meio evangélico que, em nome de uma hipergraça, a gente não tem mais observado a ação maligna das forças que militam contra a igreja. Então tudo é graça. Irmãos, nós cremos na graça irresistível, mas quando nós olhamos para a graça irresistível como simplesmente uma espécie de inclusão de todo mundo, sem ter a confrontação com o pecado para o arrependimento e salvação, esse evangelho é raso. É lógico que nós não podemos superestimar o diabo. É lógico que nós não podemos fazer o diabo protagonista da nossa história. É lógico que nós não podemos denominar o que acontece conosco, todos os enfrentamentos da nossa vida, atribuindo a Satanás. Porque há uma luta grandiosa, segundo Efésios capítulo 2, que diz que nós enfrentamos uma luta grandiosa contra o mundo, contra Satanás, mas também contra a carne. E quando eu olho para esse texto, eu observo algo que nós precisamos considerar. Quando a gente está com os trajes sujos, as vestes impuras, vivendo uma vida de pecado, onde a gente perdeu a autoridade, é nesta hora que nós não podemos subestimar o diabo. Se nós não podemos superestimar, nós não podemos superestimar. É nessa hora que o flanco está aberto, é nessa hora que a brecha se abre, é nesta hora que o inimigo vem para se opor a mim, a você, a sua casa, à igreja. Então, há uma batalha, há uma luta, porque nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra os principados e potestades, é contra Satanás e suas hordas, é contra Satanás e os seus demônios. E esse é enfrentamento. Talvez você esteja fragilizado espiritualmente e o inimigo tem sapateado dentro da sua casa. O inimigo tem feito de você uma pessoa tão tímida na universidade. O inimigo tem se agigantado, fazendo você, na sua escola, se sentir uma pessoa completamente fora de tudo e não se torna um agente de transformação do reino de Deus onde você está inserido. Por causa do quê? Por causa de uma vida carnal.
E quando as pessoas começam a colocar e responsabilizar outros pelos seus atos, quando as pessoas começam a falar e azedar o seu coração, e o seu coração já está azedado, geralmente ela responsabiliza os outros. E na verdade o que está acontecendo talvez seja a ausência de um confronto real com o Senhor, um quedar aos pés de Jesus e reconhecer a sua graça sobre nós. Mas esta era a condição de Josué e era a condição de Jerusalém. Mas eu quero falar sobre a restauração espiritual de Josué. A restauração espiritual de Jerusalém é a restauração espiritual da nossa vida. E esse texto me chama a atenção para 3 lições. A primeira é sobre o resgate da nossa identidade espiritual. Quando o Senhor promove a restauração na nossa vida, é uma espécie de resgate da nossa identidade espiritual. Por favor, versículo 2, observe. Diz assim: mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém. Aqui nós estamos falando de graça eletiva. O Senhor escolheu Jerusalém. Josué, eu te escolhi. Eu te escolhi antes da fundação do mundo. Josué, na eternidade eu te escolhi. Jerusalém, na eternidade eu te escolhi. Eu fiz uma aliança com você antes da fundação do mundo. Sabe, uma das coisas que nós precisamos entender, quando a gente está com as vestiduras sujas, a gente precisa entender que Deus tem um propósito de nos restaurar. A gente precisa entender que Deus nos alcançou pela sua infinita graça, maravilhosa graça, de tal maneira que a gente tem que ter essa convicção de que apesar dos dilemas e das duras da nossa caminhada, muitas vezes de sofrimento, de angústia, de afastamento de Deus, isso não significa que a graça de Deus que te alcançou, ela agora saiu do seu viver. Senão, observe o que está escrito em Romanos capítulo 8, eu quero que você abra a palavra de Deus em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo de número 28. Romanos capítulo 8, versículo 28. Diz assim a palavra do Senhor: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, Ele conheceu você, meu amado, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Em outras palavras, você que vive moribundo espiritualmente, você que vive alheio, caminhando à margem da vida cristã, você que está enfrentando uma luta grandiosa, talvez uma guerra intrínseca à sua alma, à sua vida, onde você trava uma batalha entre o homem, o novo homem e o velho homem, entre a nova natureza e a velha natureza, entre a nova criação e a velha criação. Talvez você esteja enfrentando isso e você tenha perdido a capacidade de perceber a graça de Deus. Mas você precisa lembrar, trazer à memória, no seu currículo oculto, na sua mente, aquilo que Deus fez na sua vida. Ele lhe resgatou, Ele lhe salvou, Ele lhe libertou, Ele escreveu o seu nome no livro da vida. Sabe por quê? Porque você foi alcançado pela graça de Deus antes da fundação do mundo. É graça de Deus, é graça de Deus, é graça de Deus. Então viva debaixo dessa graça. Segundo aspecto desta restauração, além de basear-se no resgate da nossa identidade espiritual, ela baseia-se também na soberania, governo sobre Satanás e os seus demônios. Versículo de número 2, continua dizendo: mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor. Aqui está falando do governo de Deus.
da soberania de Deus. Só o Senhor tem poder de repreender Satanás. Até mesmo o anjo Miguel não contendeu de Judas com relação ao corpo de Moisés, mas ele disse: o Senhor te repreenda. Então, quando nós estamos enfrentando uma luta dentro da nossa casa, quando nós estamos enfrentando uma luta conosco, quando nós estamos numa guerra travada, que você percebe claramente que é uma ação demoníaca, é uma ação satânica, você precisa dizer: a minha casa, Satanás, a minha família, a minha vida, pertence ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Pertence àquele que governa e que reina sobre tudo e sobre todos, que é o soberano, que é o poderoso, que é o onipotente, que é o onipresente, que é o onisciente, que é o infinito, imutável, glorioso. O nome dele é Jesus de Nazaré. Então, queridos, faça exatamente aquilo que Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 4, quando Jesus, depois de 40 dias e 40 noites, levado pelo Espírito ao deserto, em jejum, ele sai e diz o texto, depois desses 40 dias, que Satanás se apresenta. E Satanás então diz: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E o Senhor Jesus disse: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, às vezes você não percebe isso. Você está travando uma guerra. Você está enfrentando uma situação que aos seus olhos você se sente impotente. Você já envidou todos os seus esforços. Você fez de tudo, usou sua capacidade estratégica, sua capacidade cognitiva de resolução de problemas. Mas você não está conseguindo. E o problema está dentro da sua casa, o problema está no seu negócio, o problema está com o seu filho, com a sua filha, o problema está nas suas relações com o seu cônjuge. E talvez você não esteja percebendo de que é exatamente uma ação maligna que está ali. É nessa hora que nós temos que dar um brado, um basta. Se nós somos de Deus, nós temos que declarar isso. O meu desejo é que você que está enfrentando isso, saia daqui com esta mentalidade, com esta santa convicção, de chegar e dizer: você não vai sapatear na minha casa, você não vai destruir os meus negócios, você não vai destruir a minha vida, você não vai destruir os meus filhos, você não vai destruir o meu casamento, você não vai me levar para o antro da carnalidade, porque quem manda na minha vida e na minha casa é Jesus Cristo. Bate retirada pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Restauração se baseia nisso, de termos o entendimento que o nosso Deus é soberano e que essa batalha já foi vencida. Ai, irmãos, Ele apenas estrebucha, Ele apenas quer tirar a gente de uma funcionalidade para uma disfuncionalidade espiritual. Mas Ele sabe que Ele já foi vencido. O dragão já foi vencido, a besta já foi vencido, Satanás já foi vencido, o anticristo já foi vencido. E pela fé, a igreja do Senhor vai continuar militando. E um dia nós seremos a igreja triunfante para a glória de Deus. Aleluia! Terceira lição dessa restauração espiritual de Josué, de Jerusalém e de nós mesmos. A restauração baseia-se no poder de reavivar nossa vida espiritual. Quando a gente é restaurado, a gente é reavivado. E o versículo de número 2 me chama a atenção. Lá no final ele diz assim: o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. E o texto diz: não é este um tição tirado do fogo? Não sei se você sabe o que é um tição. Provavelmente todos aqui sabem. É um pau encarvoado. É aquele que não produz mais nada. É um carvão que não dá mais para
reaquecer. É assim. Muitas vezes a gente está assim. Muitas vezes nós estamos vivendo dessa forma. Sem alegria. Perdemos a alegria da salvação. Perdemos o prazer da intimidade com Deus. A gente vive triste. A gente vive sem ânimo, sem coragem, sem força, totalmente debilitado espiritualmente. Eu lembro do texto bíblico quando Paulo fala para Timóteo, seu filho na fé, seu discípulo amado, dizendo: Timóteo, reavives o dom que há em ti. Reavivar, reacender. É isso que Deus quer de nós, queridos. Nesta noite Ele quer reacender o seu primeiro amor na sua vida. Essa noite Ele quer fazer você lembrar daquele momento ímpar que você se tornou um príncipe, uma princesa do Senhor Jesus. Ele quer trazer você de volta. Ele quer aquecer você. Ele quer encher você com o seu Espírito. Ele quer derramar a plenitude do Espírito Santo na sua vida. Meus irmãos, é isso que Ele deseja fazer. Ele não quer que você viva uma vida acachapada pelos problemas da vida, pelas situações, que é dado, genuflexo, de joelhos para Satanás. Ele não quer isso para você nem para mim. O que Ele deseja é reaquecer você, reaquecer nossa vida, nossa paixão por Jesus, o nosso primeiro amor, o prazer de viver uma vida na palavra de Deus, uma vida de oração, uma vida de intimidade com Deus. É isso que Deus deseja. Ele vai fazer isso, sabe por quê? Porque a palavra de Deus é poderosa para isso, para reaquecer você, para reanimá-lo, para fortalecê-lo, para dar esperança. O que está acontecendo aqui com Jerusalém? É Jerusalém: quede-se aos meus pés, diz o Senhor, que eu vou reatiçar, eu vou aquecer vocês, eu vou restaurar a identidade de vocês, eu vou fortalecer vocês, vocês continuarão sendo o povo que eu escolhi. Mas a quarta lição dessa restauração baseia-se na purificação das nossas vestes que estavam completamente sujas. Na purificação das nossas vestes, que estavam sujas, assim como estavam sujas as vestes de Josué, o sumo sacerdote. Versículo de número 5, diz assim: e disse eu, ponham-lhes um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo, e o vestiram com trajes próprios, e o anjo do Senhor estava ali. É interessante perceber que em todo esse tempo, o anjo do Senhor sempre esteve ao lado de Josué. A presença de Deus sempre esteve ao lado dele. O Senhor estava ao lado quando o inimigo se levantou contra Josué. O Senhor está presente quando Ele dá e faz vestiduras novas sobre nossas vidas. Eu não sei se você já leu esse texto e percebeu que é uma espécie de uma visão onde Zacarias vê uma espécie de tribunal. O juiz é o Senhor. O acusado, o réu, é Josué. O acusador é Satanás. E o advogado de defesa é o Senhor Jesus. Esse advogado de defesa, além de interpor-se e impedir que o inimigo venha e campeie em nossa vida, ele também tem o poder de tirar as vestes sujas e colocar trajes finos. Ele não tira as vestes sujas e deixa você desnudado. Ele tira as vestes sujas, mas Ele coloca vestes limpas, trajes finos. É assim que Deus faz.
É assim que Jesus nos chama a atenção quando Ele fala sobre o filho pródigo. Quando Ele diz claramente ali naquela história, que aquele filho pródigo que quis viver uma vida dissoluta, pega a herança do seu pai, a sua parte, e vai viver dissolutamente, irresponsavelmente. O quadro tétrico, degradável deste homem, é que ele vai comer comida de porcos. Porcos para o judeu é algo tão impuro, nojento, que gera ojeriza. Esse foi o nível de degradação moral, espiritual que aquele jovem estava vivendo. Mas um certo momento vem à mente dele: eu estou vivendo desse jeito, enquanto na casa de meu pai eu tenho o bom e do melhor. E diz que ele volta-se, e de longe o pai o vê, e ao vê-lo, imediatamente o pai vai ao encontro. Não foi o filho que se lançou aos pés do pai, foi o pai que foi ao encontro do filho. E não somente foi ao encontro, mas abraçou esse filho. Não somente abraçou o filho, o beijou. Não somente o beijou, vestiu roupas novas sobre ele. Mas não somente vestiduras novas sobre ele, colocou sandália nos seus pés. Não somente colocou sandália nos seus pés, mas colocou um anel no seu dedo de realeza. Eu entendo claramente essa ação de Jesus. Porque quando a gente olha João na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 19, a gente entende porque o texto diz: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Meu irmão, minha irmã, eu não sei como está ou estão as suas vestiduras. Não sei como está a roupa que você tem vestido. Se há alguma parte que está suja, que é um pecado, que impede você de crescer. O que eu sei é que Deus, pela sua graça restauradora, pode tirar essas vestes sujas hoje e colocar vestes limpas, finos trajes. Porque você é um príncipe, você é uma princesa, você é alguém especial para Deus. Então, você não vai sair daqui com um sentimento de derrota e de derrotismo. Você vai sair daqui entendendo a sua condição, mas para essa condição há uma restauração. E a restauração está no versículo de número 7, que ele conclui esse texto, dizendo assim: assim diz o Senhor dos exércitos, se andares nos meus caminhos, Josué, Jerusalém, e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Você sabe o que ele está dizendo? Se a gente se aproximar dele, se a gente guardar os seus mandamentos, ele vai fazer com as suas vestiduras estejam tão puras, alvas, limpas, que você vai ter livre acesso ao Santo dos Santos, em santidade. Eu estou dizendo para você, Josué, que você vai voltar a ministrar no átrio. Meus irmãos, minhas irmãs, nós somos sacerdócio real. A igreja do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus deseja que a noiva seja adornada, seja limpa, sem mácula. Isso tem que acontecer primeiramente conosco, e nós estamos aqui em igreja. O desejo do meu coração nesta noite é que, se nós nos submetermos a Deus e confessarmos os nossos pecados, eu estou convencido de que o Senhor vai restituir vestiduras limpas sobre nós, segundo a sua palavra, e nós vamos viver no meio das pessoas como um sal fora do saleiro, como luz do mundo que reflete a luz natural de Cristo Jesus,
Que Deus abençoe a sua palavra nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.